ano, good afternoon. Então eu vim aqui para explicar a nossa tarefa de hoje. Na aula passada a gente começou a unidade, não foi isso que falava sobre o trânsito, os meios de transporte. Aí hoje a gente vai fazer as tarefas da página 38, 39 e 40, tá certo? Aí eu fiz esse vídeo para explicar melhor, como às vezes tem gente que não consegue participar do Google Meet, então vai ficar melhor eu explicando a tarefa, porque é de interpretação. Então, gente, bem que na página 38 nós temos esse texto aqui, que a gente vai usar ele, e de acordo com esse texto a gente vai responder as perguntas. Então, nós temos aqui, ó, na primeira, diz assim, ó, look the text below and answer the question. Então, olha o texto abaixo, né, e responda as perguntas. Aí a letra A, what is it, né, o que é isso? Que texto é esse, né? Letra B, who published it? Quem publicou? Tá aqui, tá? Essas respostas. E a letra C, what do you expect to find in this kind of text? Aqui perguntou o seguinte, o que você espera, né? Qual a sua expectativa de encontrar aqui nesse texto? Aí tem as alternativas. A primeira, a complete guide of do's and don'ts about certain topics, ou seja, um guia completo de, essa palavra do's and don'ts para nós é os prós e os contras, sabe? Prós e contras sobre certo tópico. Aí o segundo, a text in law interpretation, ou seja, um texto de uma interpretação das leis. E o terceiro, suggestion on how to behave in traffic, ou seja, uma sugestão de como se comportar no tráfego, ou seja, no trânsito, certo? Antes da gente dar uma olhada no texto, bem aqui tem uma dica de linguagem, bem aqui. Pessoal, eu não sei se eu já falei para vocês, mas o inglês, né, ele é falado em vários países. E existe uma diferença, existe o chamado inglês britânico, que é o que se fala lá na Inglaterra, enfim, lá na Irlanda, e o inglês americano, que se fala lá nos Estados Unidos. Aí, pessoal, algumas palavras têm uma certa diferença, certo? Aí aqui nós temos três palavras, olha só. No American English, essa palavra curb, vocês lembram que a gente viu na aula passada, que é aquela borda da calçada, certo? A borda da calçada. No inglês americano é curb, com C, e no britânico é curb, tem o mesmo som, só que com K, certo? Mas se lê do mesmo jeito, ó, curb. Bem aqui nós temos a palavra calçada. No inglês americano é sidewalk, como a gente aprendeu no exercício passado. E no britânico fala-se assim, ó, pavement é a calçada. Aí, pessoal, nós temos aqui o verbo travel, que inclusive quando a gente estava tendo aula ainda, né, não sei se vocês lembram, quando a gente estava falando do Simple Past, apareceu essa palavra travel. Quando a gente colocava o E dela, ficava com dois L's. Então, pessoal, é porque estava escrito no British English, ou seja, no inglês britânico. Então, vamos lá. A palavra traveling, que é viajar ou viajando, como tem ING, é viajando. No inglês americano se escreve traveling com um L e no britânico com dois L's, traveling, certo? Então, a diferença é só essa. Aí, pessoal, vamos lá. O nosso texto tem como título, olha só, The Highway Code, Rules for Pedestrian. Vocês lembram que highway é a rodovia, então aqui tá dizendo o seguinte, né? O código da rodovia, regras, para pedestres. Aí, pessoal, aqui, né, ao redor desse folheto tem todas as informações, quem publicou, e eu vou dar um resumo, né? Como aqui diz, né, Rules for Pedestrian. Aqui são as regras para os pedestres, né? Como que vai atravessar a rua, enfim, o que ele deve fazer. Aí, pessoal, tem bem aqui, ó, um outro subtítulo, ó. Crossing the road, ou seja, cruzando, né, a rua, a estrada. Aí, pessoal, eu sugiro que vocês tentem ler em casa, podem usar o Google Tradutor para entender, tá certo? Eu vou traduzir, são umas palavras, tem 3 frases que estão em negrito, olha. Então, eu vou traduzi-las para vocês, ó. Essa primeira aqui, ó, tem uma mulher esperando, né, com uma criança para atravessar a rua. Aí diz assim, ó, stop just before you get to the curb. Ou seja, pare só quando você estiver antes, né, assim, antes
da borda da calçada. Então, você tem que ficar na calçada, né? Cuidado para não ir pra rua. Aí, aqui o segundo que está em negrito, ó. If traffic is coming, let it pass. Ou seja, se o tráfego estiver passando, deixe ele passar, espere passar. E a terceira que está em negrito, ó. When it is safe, go straight across the road, don't run. Então, ele diz assim, ó. Quando estiver seguro, cruze a rua, né? Vai direto para cruzar a rua. Não corra, porque correr também pode ser perigoso. Então, gente, de acordo com o texto que vocês vão ler, nós vamos responder a segunda, né? What is the text above about? Então, esse texto acima é sobre o quê? Primeira opção, ó, types of crossings and traffic lights, tipos de cruzamento, né? E semáforos. Segunda, rule of drivers on how to respect pedestrian, né? Regras para motoristas de como respeitar os pedestres. E o último, guideline for crossing roads and streets, né? Um guia de como atravessar as ruas e estradas. Aí, pessoal, a terceira questão é o seguinte. Nós temos aí, ó, read the subheadings below and write them in the correct place in the text in activity 1. Então, aqui, gente, no texto tem alguns espaços, ó, algumas linhas, né? São 4 linhas que tem só o espaço, né? Só as linhas. Nós vamos ler aqui na terceira questão, na página 39, alguns subtítulos e vocês vão escrever esses subtítulos nos lugares certos, tá certo? Então, ó, nós temos aqui é uma explicação, ó, heading é título em inglês e subheading é subtítulo. No caso aqui nós temos os subtítulos que estão aqui. Então, vamos lê-los. O primeiro diz assim, ó, at traffic lights, ou seja, no semáforo. Segundo, first find a safe place to cross, né? Primeiro encontre um lugar seguro para atravessar. Terceiro subtítulo, look all around for traffic and listen, né? Olhe ao redor do tráfego e ouça, né? Para ver se não tá vindo algum carro. E por último, zebra crossing. Então, gente, zebra crossing é a faixa de pedestre, tá? Que é uma outra forma de falar faixa de pedestre. Como a faixa é preta com branco, né? Ou seja, são listas brancas, ele também chama de zebra crossing. Aí, pessoal, a quarta questão é o seguinte. Nós vamos ler o texto, vocês vão ler o texto de novo e escrever T para verdadeiro, né? True, ou F para falso, de acordo com o texto. Então, o primeiro diz assim, ó. If there is a crosswalk nearby, people must use it to cross the road. Né? Se existe uma faixa de pedestre perto, as pessoas devem usá-las para atravessar. Verdadeiro ou falso? Aí, segundo, ó. People must cross the road if there isn't a crosswalk nearby. As pessoas não devem atravessar a rua se não existir uma faixa de pedestre perto. Então, a gente só pode atravessar a rua se existir a faixa. Aí, próxima, terceira. One mustn't cross the road if there is no sidewalk. Você não deve cruzar a rua, né? Se não existir uma calçada. Aí, a quarta. You must look around and listen before crossing. Você deve olhar ao redor e ouvir antes de cruzar a rua. Aí a próxima. When crossing, one must run quickly. Quando você cruzar a rua, você deve correr rapidamente. Próxima. One must not stop just before getting on the curb. Você não deve, né, parar somente depois de chegar, né, de estar na beira da calçada. Alguém não pode cruzar a rua, não é? Quando existe tráfego, né? Aí você deve cruzar sem olhar o tráfego, sem olhar o semáforo, se o semáforo está vermelho. Então, vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso. A quinta questão, gente, é o seguinte. Vocês vão olhar essas figuras das pessoas infringindo algumas regras
e vocês vão olhar as imagens e responder. Quais são as regras, né, do código que você leu que não foram seguidas? Escreva abaixo da imagem. Então, por exemplo, aqui, qual foi a regra que essa mulher quebrou? Escreva aqui. Aqui, esse pessoal. Escreva aqui. E essas mulheres aqui provavelmente correndo, né? O que elas estão infringindo? Então, vocês vão achar aqui e escrever um pedacinho. A sexta questão é só para discutir. Diz assim, ó. Are there rules for pedestrian in your country? If so, where can you find them? Existe alguma regra no nosso país para pedestres? Se sim, onde a gente pode encontrá-las? Escreva aqui embaixo, né? Letra B. Why is it important to have a highway code? Por que é importante ter um código de rodovia? Então, vamos lá. Pessoal, aí a gente vai fazer a sétima até a 10ª. A sétima é o seguinte, ó. Look at the web page below, then choose the best opinion to answer each question. Então, nós vamos olhar essa página da web na sétima questão e vocês vão marcar a melhor resposta. Letra A. What's the text about? Sobre o que esse texto é? Sobre. Aí aqui, letra A. Campaign to preserve wild animals. Uma campanha para preservar animais selvagens. A public program to help pedestrians. Um programa público para ajudar os pedestres. Ou a popular event of street artists. Um evento popular para artistas locais. Artistas de rua. Letra B. What's the best meaning of the word fix in the city fix? Então, qual é o melhor significado para essa palavra fix? Pessoal, fix significa tanto fixar como consertar. Aí na palavra the city fix, né? Então, qual é o melhor significado para essa palavra? Aí a primeira opção, ó. A problem without solution, um problema sem solução. Segunda, a responsible action, uma ação irresponsável, ou something that solves a problem, alguma coisa para resolver um problema. Então, vamos lá. Pessoal, bem aqui tem o texto que diz assim, ó, The City Fix deve ser o nome do site, não é isso? Que diz assim, ó, Friday Fun, ou seja, sexta-feira divertida, ó. Dancing Zebras for Safe Street. Zebras dançantes, né, ou dançando, para ruas seguras. Então, leiam, vejam se vocês conseguem com o Google Tradutor e vejam sobre o que tá falando isso aqui. O que tem a ver a zebra? É alguma coisa relacionada aos animais em extinção ou tem a ver com o trânsito? Aí, pessoal, nós vamos responder a 8ª. A 8ª questão diz o seguinte, ó. Now read the text, ou seja, agora leia o texto. Then answer the questions below. E vamos responder as questões abaixo, de acordo com o texto, tá? Letra A. What are some of the severe risks for pedestrians in the city of La Paz? Aqui perguntou quais são os riscos, né? Os maiores riscos para os pedestres na rua de La Paz. Então, vejam essa resposta aqui do texto, um pedacinho do texto. Então, por isso é simples. Letra B. Who are the dancing zebras and what do they do? Quem são as zebras dançantes e o que elas fazem? Tá aqui no texto. Nona questão, diz assim, ó. Read the last paragraph again. Find 8 words expression that correspond to the following definition. A gente vai achar, no último parágrafo, algumas expressões que correspondem a as seguintes definições. Então, letra A. Think imaginatively using new ideas. Então, ó, pensar imaginativamente usando novas ideias. Qual é uma palavrinha, né, uma expressão que vai falar sobre isso? Por exemplo, a gente fala assim, fulano de tal tá pensando fora da caixa. Então, será que tem essa expressão aí? Vejam se vocês conseguem achar. A letra B, ó. Cross the street at a place to other than a regular crossing. Então, ó, a gente cruzar, né, uma rua de um lugar para o outro em um cruzamento regular. Então, que palavrinha ou expressão eles usaram para falar sobre isso? Letra C, probable, ou seja, provavelmente. Protection from danger or risk, ou seja, uma proteção de perigo ou risco. Que palavra eles usaram?
e uncommon, ou seja, uma coisa incomum. Vocês acham uma palavra sinônimo, certo? Aí a 10ª questão é só pra gente discutir. Letra A. As a pedestrian, bike or skater, how do you behave? Vocês, enquanto um pedestre, um ciclista, um skatista, como vocês se comportam no trânsito? Vocês obedecem às regras? Vocês esperam o sinal fechar ou abrir, no caso, para vocês passarem? Aí, letra B. Do you contribute to road safety, wearing safety gear and acting cautelously? Explain. Então, vocês contribuem para a segurança das estradas, usando, né, o equipamento de segurança, por exemplo, o capacete, e agindo cautelosamente? Explique. Né? Vocês esperam os carros passar para você atravessar, quando você está andando de moto com alguém, você usa o seu equipamento de segurança, seu capacete. Quando você tá de carro, você bota o cinto. Então, é isso que eu quero saber, ok? Bye, bye. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp, nosso grupo, e podem falar comigo. E mandem a tarefa lá pelo nosso sistema. Ou então, pode mandar no meu PV, não tem problema, ok? Bye, bye.